Vamos lá para mais um vídeo. Como tenho sempre dito, a intenção do vídeo é sempre trazer uma palavra de edificação, né, para a nossa comunidade, para os amigos, para as pessoas que nos acompanham. Demorei um pouco a fazer vídeo devido à falta de inspiração mesmo, né? Porque não se trata de um vlog, né? Mas às vezes a gente utiliza aqui essa plataforma para, como eu tenho dito, trazer informações, trazer aqui uma palavra de esclarecimento, né, etc, etc. Eu quero falar de um assunto que parece um tanto quanto batido, mas é um assunto bastante edificante e importante, presumo eu, para a nossa comunidade e para aquelas pessoas que de repente estão confusas com relação a congregar, onde congregar e se é possível, né, congregarmos nos dias de hoje. Por quê? Porque basta dar um Google, né? Basta utilizar o YouTube como uma plataforma de informações e você logo vai perceber a sucessão, né, de tantos e tantos e tantos escândalos no meio gospel. E não somente no meio gospel, né, mas em todos os segmentos, digamos que religiosos. Enfim, há um caos instaurado no meio religioso, isso é fato. Agora, nós vamos pontuar aqui algumas coisas. Primeira delas, problemas na igreja sempre existiram. A gente lê, por exemplo, as cartas de Paulo aos Coríntios, e aí você percebe a desordem, a divisão, a lascívia e tantos outros pecados. Cartas aos Romanos, enfim. Problemas sempre aconteceram, mas eu quero acreditar, né, que nós estamos na reta final e, portanto, o amor de muitos tem se esfriado a ponto de que esses mesmos problemas que acontecem ordinariamente, digamos assim, no meio cristão, eles têm se multiplicado por conta desse esfriamento, né? Hoje as pessoas estão assim, sem nenhum tipo de medo de errar, de pecar, de fazer o acontecer, enfim. E muitos têm dificuldade em congregar, né? Há outros que trocam de igreja o tempo todo, procurando uma perfeição, um lugar mais aconchegante, um lugar mais próximo, ou que leve eles a estarem mais próximos de Deus, etc, etc, etc. E aí cabe a pergunta que eu acredito que se alguém não fez, fará, ah, que é aonde devemos congregar, né? É a primeira pergunta. Onde devemos congregar? Onde devemos congregar? A resposta bíblica, eu estou cercado aqui de Bíblia, mas eu quero aqui ser argumentativo sem ser antibíblico, né? Mas a primeira resposta para isso é congregar numa igreja que pregue as Escrituras, que fale das Escrituras, que ensine as Escrituras, que prezem pelas Escrituras. Mesmo essa igreja sendo assim, né, ela não está isenta de ser uma igreja imperfeita, né? Ela não está isenta de erros, de falhas. É uma igreja que vai continuar tendo falhas, né? Por quê? Porque ela é composta, obviamente, de seres humanos. E seres humanos são imperfeitos, tá certo? Mas eu tenho um versículo que talvez seja o versículo chave para isso. Olha o que Jesus falou. Eu vou dar uma pausa aqui e volto. Esse versículo é o versículo chave para essa pergunta. Mateus 23. Eu vou ler uma tradução de Bíblia, a NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, para que seja de fácil compreensão, talvez para os novos convertidos ou um amigo que de repente
parou aqui na live, né? Aqui nesse vídeo. Então, para facilitar, Mateus 23, a partir do versículo 1, olha o que Jesus diz, o que Jesus falou. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos e disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Por isso, vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Porém, não imite as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Mas olha que coisa interessante, eles têm autoridade para ensinar a lei. Então, escute e faça tudo que eles ensinam na lei, mas não ande em conformidade com as suas obras, porque eles são hipócritas. Eles fazem, eles falam e não fazem. Mas eles têm autoridade para ensinar. Autoridade no sentido de que eles têm conhecimento para aquilo. Então, talvez, meu amigo, minha amiga, meu irmão, você se depare com alguma pessoa que você considera hipócrita, que você considere uma pessoa cheia de falhas e de defeitos, mas que tenha conhecimento na palavra. E não só uma pessoa, geralmente nós miramos muito a pessoa, mas uma instituição que você perceba a falha. Desde que essa instituição pregue a palavra de Deus corretamente, esse é o lugar em que você deve congregar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é um lugar em que tem falhas, mas não falhas tão grotescas a ponto de denegrir o evangelho, certo? Porque falha vai ter em todo lugar, problemas tem em todo lugar, mas não a ponto de denegrir a família, de destruir a sua família, a sua fé. Quando esse lugar estiver denegrindo a imagem do evangelho, denegrindo a família, denegrindo os princípios da palavra, esse lugar com certeza não é o lugar para você congregar. Mas falhas de que um irmão brigou contra o irmão, problema de administração, problema com a performance do líder, de fulano, beltrano, uma visão ali errada dele, enfim. Isso não pode ser um motivo para você sair da igreja, tá certo? Até porque você deve saber se portar diante disso. Um conselho aqui de amigo vá para a sua igreja, ouça a palavra, ore a Deus, cante os louvores, faça a sua oração, leve amigos, famílias. Mas, terminou o culto, vá para a sua casa. Há um outro universo a ser vivenciado, né? Há um outro universo em que Deus está lá também e que precisa ser usufruído por você, tá bom? Não fique na dependência de ser feliz naquele ambiente. Não dependa só disso, tá bom? Então, esse é um conselho para você viver melhor em qualquer ambiente, desde que esse ambiente não destrua a família, não vá de encontro aos princípios bíblicos e não venha denegrir o evangelho. Então, está aqui, Mateus 23, do versículo 1 ao verso de número 3, né? Então, um conselho poderosíssimo de Jesus. Segundo, primeira pergunta foi, onde devemos congregar, né? Agora a segunda pergunta, como devemos congregar? Como devemos congregar? Pois é, nós devemos congregar como salvos em Cristo Jesus, como crentes em Cristo Jesus. Pressupõe-se que o crente em Cristo é aquele que imita a Cristo. A Bíblia diz que, estou aqui com a Bíblia na mão, vocês veem, NTLH, tem outras Bíblias aqui, está um pouco desarrumado, né? Mas a Bíblia diz, né, claramente que nós devemos ser imitadores de Cristo como filhos amados, imitadores de Deus, né? Efésios capítulo de número 5, Efésios 5 diz assim: vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. Olha aí que coisa forte. Vocês são filhos queridos de Deus, então vocês devem ser como Ele. Vou ler uma outra tradução de Bíblia, né? Uma outra tradução de Bíblia.
Diz assim, olha aqui, olha, certo? Olha o que essa tradução fala. Capítulo 5 de Efésios, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Aí ele diz no verso de número 2, certo? Verso 2 ele diz assim, andai em amor. Olha aí, andai em amor, como Cristo amou, tá vendo? E se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, vai congregar, congrega como um servo de Deus. Pressupõe-se que um servo de Deus é aquela pessoa que vai ao culto para adorar a Deus. Né? Ouve a palavra, faz o que ele tem que fazer ali, exerce sua função, terminou aquilo, vai para casa. Evite falatórios, evite envolvimento com algo que você perceba que está desalinhado da palavra, certo? E procure ser uma pessoa de boa consciência, porque Paulo disse a Timóteo, Timóteo, preserva o coração transparente, a boa consciência, a fé, porque por falta disso muitos naufragaram na fé. Boa consciência, viu o problema ali, sabe? Sai pela tangente, evita o problema, evita falar. Outra coisa muito importante que você tem que saber, evite ouvir problemas dos outros, porque só pelo fato de você ouvi-los, você pode acabar sendo, de certa forma, envolvido em questões que você, de repente, não esperava, né? Então, esse é o conselho. Terceiro, primeiro foi onde. Segundo, como. Terceira pergunta, por que devemos congregar? Por que devemos congregar? Há N passagens bíblicas que mostram o povo de Deus congregando e Deus, desde do começo de tudo, sempre falando dessa congregação, desse ajuntamento de um povo, né? Porque a palavra igreja é ajuntamento. Mas não é só se juntar, é ter toda uma organização que foi pré-estabelecida por Cristo Jesus, digamos assim, estão nas páginas da Bíblia Sagrada, você vê ali apóstolos, profetas, enfim, evangelistas, mestres, há uma liturgia, enfim. É importante você congregar, porque essa é a vontade de Deus. Congregai-vos, né? Congregai-vos. Por que é importante congregar? Porque é vontade de Deus. Segundo, porque diz a Bíblia Sagrada que, eu vou aqui parafrasear o que disse Paulo, fica mais fácil de estarmos vivendo em comunhão e edificando uns aos outros, tá certo? Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 12, capítulo 14, falando sobre dons, que quando nós nos ajuntamos, um tem salmo, outro tem cânticos, outro tem palavra, e com isso a igreja é edificada, tá certo? Fortalecida. Lembra do dia de Pentecostes? Jesus disse o que para os discípulos? Ficai, pois, em Jerusalém. Está no plural. Fiquem em Jerusalém. Lá no templo, né, orando. Até que do alto sejais revestidos do poder. E eles ficaram ali orando até que eles foram revestidos do poder. Então, é a vontade de Deus. Segundo, para a edificação de si mesmo e dos seus irmãos. Terceiro, por que é importante congregar? Porque devemos congregar. Então, é importante esse dever de congregar, porque o mundo precisa saber que existe um povo, né, que se reúne em um determinado lugar, debaixo de uma determinada ordem, para propagar, certo, a vida de Cristo Jesus por meio dessa união. Jesus disse, né, que quando nós, lá no capítulo 13 de João, quando nós amássemos uns aos outros, nós revelaríamos ao mundo Cristo Jesus. Eles saberão que eu estou no meio de vós, porque vocês amam uns aos outros. Em quarto lugar, é importante
Porque nós vamos ter que aprender a se relacionar da maneira de Deus com o nosso próximo, né? A gente vê passagens bíblicas como, por exemplo, Efésios mesmo, né? Carta de Paulo aos Efésios. Deixa eu ver aqui uma Bíblia, aqui uma outra tradução. Opa, deixa eu ver se eu encontro aqui uma tradução bem que eu gosto bastante. Ah, ela tá por aqui, por aqui, por aqui. Só um instantezinho. Vamos lá para essa tradução aqui, para a gente ver a importância do que acabei de falar. É importante, em quarto lugar, né? Congregar para a gente aprender a se relacionar conforme as Escrituras com o nosso próximo. Olha o que diz. Sobre a unidade da fé. Bíblia Sagrada, olha o que diz. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, a que fostes chamados, com toda a humildade, certo? Mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Por que suportando uns aos outros em amor? Porque, de fato, lidar com pessoas crentes tem que haver resignação, tem que haver paciência, tem que haver amor, tem que haver perseverança, né? Aí, verso 3 diz assim, Efésios capítulo 4, agora versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha aí, certo? Você tem que, com diligência, com todo o cuidado do mundo, manter essa unidade espiritual, certo? Essa unidade espiritual para que haja paz. Meu amigo, isso é uma psicanálise, uma psicologia pesada. Viver na igreja, se você conseguir esse feito, você vai ser uma pessoa completamente aperfeiçoada, pronta para qualquer coisa na vida, certo? Vou ler agora na tradução NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Diz assim: por isso eu estou preso, porque sirvo ao Senhor Jesus Cristo. Peço a vocês que vivam de maneira que estejam de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem educados, pacientes, suportando uns aos outros com amor. Faça tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Eu acho que ficou bem claro, claro como água. Então, eis aqui a importância de congregar, e aí nós poderíamos falar outras coisas mais, mas para o vídeo não ficar muito longo. Se você gostou, transmita isso para alguém. Passe isso para alguém. Tá bom? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe vocês.